Fala, impressionadores! Essa aqui é a nossa quinta aula do nosso curso básico de Python, onde eu estou resolvendo um desafio, um projeto real com vocês de análise de dados, de compilação de arquivos e, ao mesmo tempo, enquanto a gente resolve isso, ensinando para vocês do zero, mesmo que você não tenha nem Python instalado no seu computador, as estruturas básicas de Python, a você dar essa sua primeira introdução, esse seu primeiro contato com Python de uma forma já prática, aplicada e da realidade do mercado de trabalho. E bom, essa aqui é a quinta aula, como eu falei. Se você não assistiu as outras aulas, o link delas está aqui embaixo. Então não deixe de assistir, porque para você pegar de onde a gente parou, você precisa ter assistido as outras aulas, beleza? E aí, o que a gente vai resolver nessa aula? Nessa aula aqui a gente vai aprender a trabalhar com base de dados no Python. E aí nesse momento, né, das últimas aulas, você vai pensar assim, pô Lira, você já fez 4, são 6 aulas o curso. Você já fez 4 aulas e resolveu só o passo 1 e ainda está no passo 2. Você vai resolver todos esses outros passos aqui em 2 aulas, nessa aula e na próxima? Sim, por quê? Porque normalmente quando você está falando de análise de dados, né, de trabalhar com base de dados e assim vai, é muito mais demorado, é muito mais difícil você fazer essa parte inicial, esse tratamento, essa conexão. Por isso que eu levei muito mais aula, muito mais tempo fazendo isso. Depois que você fez isso e entendeu essa estrutura, depois de fazer as análises, acaba sendo, em termos de códigos em Python que a gente vai construir, a parte mais fácil, você vai ver isso na prática aqui acontecendo. Eu acho até muito mais intuitivo do que tudo isso que a gente construiu até agora. Então vamos lá. Agora a gente vai aprender a importar o nosso arquivo, a trabalhar com base de dados no Python. E aí, primeira coisa que a gente entra aqui é o seguinte, sempre que você for trabalhar com base de dados no Python, você vai usar uma biblioteca nova. Não sei se você lembra, lá na segunda aula, a gente importou no início essa biblioteca OS. Essa biblioteca OS, ela serve para trabalhar com arquivos, pastas do seu computador, ou até do Google Drive, como você está vendo aqui agora. Agora a gente vai importar um outro cara que é o Pandas, tá? E a gente não vai precisar instalar o Pandas também, porque no Google Colab o Pandas já vem instalado, você não vai precisar instalar ele, tá bom? E para que serve esse Pandas? Justamente para trabalhar com base de dados. O Pandas é uma ferramenta genial, é uma das coisas que eu mais uso no Python, para ser bem sincero. Se você ver os outros vídeos aqui do canal, você vai perceber isso. Porque ele é uma ferramenta muito boa para trabalhar com bases de dados. E pô, muitos dos desafios que você vai ter que resolver, você vai ter que trabalhar com bases de dados. E aí para isso, o Pandas ele consegue trabalhar com bases de dados pequenas de 10, 100, 1000 linhas e bases de dados gigantescas de 1 milhão, 10 milhões de linhas de uma forma muito eficiente. Então o Pandas é muito bom, tá? E aí se você reparar, a gente vai ter que importar essa biblioteca do Pandas. E aí eu comentei com vocês lá na segunda aula que sempre que você for importar uma biblioteca, eu recomendo, né, que você faça isso lá no início do seu código, porque fica mais intuitivo, fica mais organizado para o seu código. Você poderia chegar aqui agora, onde a gente está fazendo isso daqui, chegar, por exemplo, no início dessa célulazinha aqui e colocar import pandas? Poderia, mas você ia ter importações aqui, ia ter importações aqui em cima e assim vai. E eu gosto de deixar todas as importações lá no início, tá? Então eu coloquei aqui, ó, import OS, import pandas, tá? Agora, no Pandas vai ter um negócio diferente, 2 coisas que você vai ter que tomar cuidado. Primeiro, como no Google Colab você programa em células diferentes, né? Então tem aqui, ó, uma célula onde eu estou programando essa primeira parte, uma célula onde a gente está programando a segunda parte, uma célula onde a gente vai programar a terceira parte, assim vai. Lembra sempre que seus códigos eles têm que ser executados de cima para baixo, tá bom? Se eles têm que ser executados de cima para baixo, se eu editei essa célula aqui de cima, antes de eu voltar para essa célula aqui embaixo, você tem que executar essa célula aqui em cima. Você tem que pegar ela e pum, clicar aqui no executar para fazer ele funcionar e ele reconhecer esse import pandas. Não é só você escrever ele aqui dentro. Sempre que você fez alguma alteração aqui em cima, você executa ele aqui em cima, depois vem aqui para baixo e executa o cara aqui embaixo. Beleza? Toma cuidado com isso, porque no Pandas, no Colab ele é separado assim, tá? Segunda coisa, no Pandas eu vou fazer um macetezinho aqui, que é colocar, ó, depois do import pandas, eu vou botar um SPD. Hã? Como assim, Lira? SPD. O que é isso aqui que você colocou? Isso aqui eu coloquei para vocês porque se você for pesquisar na internet, for olhar um código que tenha pandas na internet e assim vai, muito provavelmente você vai encontrar a pessoa que fez esse código importando pandas dessa maneira. Import pandas SPD. Então eu já estou fazendo isso aqui para você já se acostumar e quando você for pesquisar da próxima vez que você precisar, você já saber o que é isso, você não ficar perdido. Mas agora eu vou te explicar o que é esse SPD. Esse SPD, ele nada mais é do que um apelido que você está dando para o Pandas. Então aqui, ó, quando a gente importou o OS, eu não dei apelido nenhum para ele. Então quando eu queria usar ele, eu colocava os. O que eu quero fazer com ele.
Quando você importa o pandas, se você importa ele dessa maneira aqui, import pandas, quando você quiser usar ele, você vai ter que usar assim, pandas, ponto, o que você quer fazer com ele. Mas, como eu dei um apelido, SPD, tá vendo? Eu dei um apelido para ele, significa que ao invés de escrever pandas, eu vou escrever PD, beleza? É só uma abreviação mesmo, só para você, tipo, escrever menos no seu código, é só para isso. Tá? Não é obrigatório, é opcional. Mas, se você for pesquisar, é quase que uma... Não é uma convenção propriamente dita, mas é quase que uma convenção. Todo mundo que usa o pandas, importa o pandas com esse SPD no final. Então, já se acostuma com a prática que você vai encontrar na internet. Porque quando você for olhar o código de uma outra pessoa, você já sabe o que está vindo ali. Beleza? Então, pandas SPD. Beleza. E aí, aqui embaixo agora, a gente vai usar esse cara para importar. Lembra? Executa esse código aqui de cima. Ó, executa para garantir que isso aqui foi. E agora você vem aqui embaixo. Então agora a gente vai importar essa base de dados aqui para vocês. E foi o que eu falei para vocês. O que a gente fez foi o mais difícil. Importar essa base de dados não é tão difícil. A gente já descobriu como selecionar a base de dados. É assim que a gente seleciona a base de dados. Como que eu importo ela? A gente vai usar do pandas o método pd.read. E aí esse método read, ele permite você ler. Só que você tem vários métodos read. pd porque é do pandas, tá? Do pandas. Read. E aí você tem que ver qual é o arquivo que você está lendo. Olha só, os arquivos que a gente está lendo aqui, vou até aumentar um pouquinho aqui essa tela para você ver. Ó. Olha lá, os arquivos que você está lendo aqui são arquivos CSV, tá vendo? São bases de dados que estão em formato CSV. Então a gente vai usar o read CSV. Ah, Lira, e se fosse um arquivo em Excel, XLSX? Você não ia usar o read CSV, você ia usar o read Excel. Ah, Lira, e se fosse um arquivo SQL? Read SQL. Ah, Liri, se fosse um arquivo HTML, read HTML, beleza? Então, esse read que você vai colocar aqui vai depender do formato do arquivo que está aqui dentro. E o Pandas tem vários métodos de read prontos para você. Se você chegar aqui e colocar aqui, ó, pd. Ponto, e começar a escrever, ó, devagarzinho, read, ó, botei read devagarzinho, o próprio Google Colab já vai aparecer para você, normalmente, né, uma lista com os métodos do read que o Pandas tem, read Excel, read CSV, read FWF, read JSON, read Pickle, read Size, read SQL, read Table e assim vai, assim vai, assim vai. O que a gente vai usar é o read CSV. E dentro do read CSV, você só tem que passar qual é o arquivo que você quer ler. Qual o arquivo que você quer ler? Eu quero ler esse arquivo aqui que a gente já pegou. Só que o único cuidado que você tem que tomar é justamente que você tem que passar para ele, dentro do read CSV, não só o nome do arquivo, não só o nome do arquivo, não só a variável arquivo. Você tem que passar o arquivo e o local onde ele está. Mas a gente já aprendeu a fazer isso de forma dinâmica, usando essa variável aqui que a gente construiu, esse código todo aqui que a gente construiu. Então eu vou dar um Ctrl C nele, vou chegar aqui, ó, Ctrl V e pronto. Ele vai ler essa tabela pra gente. Então você pode até apagar esse print aqui agora, pronto. Já usamos esse nome do arquivo. Agora, isso aqui tem que ser armazenado em algum lugar. E pensa lá, ó, lá no início, quando a gente leu os nomes dos arquivos que estavam numa pasta, a gente armazenou eles na variável lista arquivo. Agora, como eu estou lendo as informações que estão no arquivo CSV, a gente tem que armazenar eles numa variável, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de tabela. Variável tabela, ele vai armazenar as informações dessa tabela efetivamente na variável tabela. E aí eu vou até pedir para, logo embaixo da tabela, pedir para ele exibir para mim quem é essa tabela. E aí, cara, olha que incrível que a gente fez. A gente escreveu 3 linhas novas de código. Ó. O import pandas SPD para importar o pandas. Esse pd read CSV para ele ler o arquivo CSV. E o display só para exibir para a gente quem é essa tabela, tá vendo? Lembra, o display é a mesma coisa que o print, né, que a gente já mostrou aqui, só que mais bonitinho. Então, vou rodar esse código aqui. E aí olha lá o que ele vai mostrar para a gente. Olha lá que incrível. Ele leu todas as tabelas para mim. Todas as tabelas. Então olha lá. Antes de dar o display na tabela, eu vou até colocar aqui logo antes o print arquivo. Para a gente saber qual é a tabela que ele está exibindo para a gente. Ó, coloquei aqui logo antes do display um print no nome do arquivo. E aí olha lá que legal. Rodei. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Primeira tabela. Tabela de Salvador. E aí ele exibe para mim aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho essa lateral aqui, ó. Vou até fechar isso aqui, a gente já usou isso. Olha lá, ele exibe para mim aqui toda a tabela de Salvador. Aí aqui embaixo, ó, tabela vendas de Belo Horizonte. E exibe aqui para mim todas as vendas de Belo Horizonte. Tabela de Goiás, ele exibe aqui para mim todas as vendas de Goiás.
tabela de Porto Alegre, todas as vendas de Porto Alegre, e assim vai, assim vai, assim vai. Então ele conseguiu importar aqui pra gente automaticamente cada uma das nossas tabelas. E aí agora, repara o seguinte, qual é o problema que a gente tem? Ele já conseguiu importar, a gente já aprendeu a importar base de dados. Sempre que você quiser importar base de dados, você vai fazer esse processo aqui. Agora, qual é o problema? O problema que a gente tem é que essas bases de dados estão separadas. Então, por exemplo, lá na aula que vem, quando a gente for calcular os nossos indicadores, eu vou querer analisar, por exemplo, qual foi o produto que mais foi vendido. Então, na próxima aula, quando eu quiser analisar, por exemplo, qual foi o produto mais vendido, eu não vou ficar percorrendo todas as tabelas para ver qual foi o produto mais vendido. Eu vou consolidar isso aqui tudo numa tabela só. Afinal de contas, a gente já tem uma coluna nessa tabela, que é a coluna da loja, tá vendo? Salvador, Belo Horizonte e assim vai. Então eu quero consolidar todas essas bases de dados dentro de uma coisa só, para eu não ter que ficar analisando 10 arquivos diferentes, 15 arquivos diferentes. Como que a gente vai fazer isso? Vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu vou ensinar vocês a criarem uma tabela vazia, que eu vou chamar aqui, ó, de tabela total. Essa tabela total ela vai ser uma tabela vazia. E lembra, sempre que você está trabalhando com base de dados, você vai usar o pandas. Então, para criar essa tabela total, você vai usar o pd.dataframe. Assim mesmo, tá? Com D maiúsculo e F maiúsculo. Esse pd.dataframe, dataframe no Python nada mais é do que uma tabela do Python, beleza? As tabelas no Python têm o nome de dataframe. É um nome diferente para dar o nome da tabela. Basicamente é isso, mas é uma tabela. E aí, nesse momento, você pode até estar começando a se preocupar assim, pô, Lira, mas como é que eu vou saber que aqui o D e o F tem que ser maiúsculo, aqui o R tem que ser minúsculo e o C minúsculo, o underline minúsculo? Cara, não se preocupe em decorar código. Se eu só pudesse passar uma coisa para vocês aqui no aprendizado de Python de vocês, ia ser, cara, não se preocupe em ficar decorando código. Aprende, se preocupe em entender o que a gente está fazendo, o porquê da gente estar fazendo isso daqui e faz também no seu computador. E aí você vai construindo meio que um portfólio de códigos que você já usou, já fez e tudo mais. E aí sempre que você precisar, consulta mesmo, olha aqui no gabarito, olha o código que você já usou, pesquisa na internet, não tem problema. Só que as coisas de tanto você usar, naturalmente você vai acabar decorando aquilo que for mais importante para você. Não existe nenhum programador avançado, o cara que sabe muito bem, não é o cara que não pesquisa, que sabe tudo de cabeça, não tem nada a ver. É o cara que entende bem as coisas e sabe resolver os desafios. Por isso que eu estou me preocupando aqui muito mais em vocês entenderem o que a gente está fazendo do que ficar falando para vocês decorarem que o D é maiúsculo e o F é maiúsculo, beleza? Então, pd.dataframe. O que a gente fez aqui? Isso aqui a gente criou uma tabela vazia. Agora que a gente criou uma tabela vazia, o que eu vou fazer? Sempre que eu percorrer e importar uma tabela nova, eu vou pegar essa tabela nova e vou adicionar ela nessa tabela vazia. Concorda comigo? Porque aí pensa o seguinte, no início a gente vai ter uma tabela vazia. Quando eu ler o meu primeiro arquivo da base de dados, ele vai pegar essa tabela do primeiro arquivo e vai adicionar nessa tabela vazia. Pum. Quando ele ler o segundo arquivo, ele vai pegar e vai adicionar nela. Pum, ficou maior. Vai adicionar nela. Pum, ficou maior. Então no final, quando ele acabar esse for todo aqui, ele vai ter criado a tabela total. Então essa tabela total a gente cria ela como uma tabela vazia. E aí sempre que a gente percorre um arquivo novo e lê uma tabela nova, a gente vai adicionar uma tabela, a gente vai adicionar essa tabela nova que a gente está lendo aqui dentro da nossa tabela total, vai adicionando, pum, 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 e aí ela vai crescendo e basicamente compilando todas as coisas numa tabela só. E para fazer isso é muito simples. É só você aqui, ó, ao invés de printar, de exibir essa tabela pra gente, eu vou chegar aqui e vou falar assim, ó, minha tabela total vai ser a tabela total.append a minha tabela nova. Então repara o seguinte, o que é esse ponto append? Esse ponto append, ele adiciona um cara dentro desse cara. Então esse ponto append está adicionando a tabela dentro da minha tabela total. Então o que eu estou escrevendo nessa linha de código daqui? Essa linha de código está escrito assim, olha, o novo valor da minha tabela total é o antigo valor que ela tinha, adicionando a minha tabela nova que a gente acabou de ler. Então quando começa a executar esse nosso código, lembra sempre, o código executa de cima para baixo. Quando começa a executar esse código, ele começa com uma tabela vazia. E aí ele começa com essa tabela vazia, quando ele executa isso aqui a primeira vez, ele vai importar a tabela, por exemplo, de São Paulo aqui dentro e vai adicionar na tabela total a tabela de São Paulo. Na segunda vez, ele vai ler aqui a tabela de Curitiba e vai adicionar na minha tabela total, que já tem as informações de São Paulo agora, a tabela de Curitiba. Ele está sempre adicionando, ele não está substituindo, ele está sempre adicionando, justamente por causa desse append. Esse append é isso, sempre que você tem uma lista de informações no Python e você quer adicionar uma informação nessa lista, você usa o método append para adicionar, tá?
Se quiser gravar, grava isso, mas como eu falei, não precisa decorar. E aí, olha lá, agora no final, olha, depois disso aqui tudo, isso aqui já é meio que o passo 3. Isso aqui já é esse passo 3 que a gente escreveu. Depois disso tudo, eu posso chegar aqui, ó, e dar um display na minha tabela, display entre parênteses, né, na minha tabela total. E aí, olha que legal, esse display ele está sem tab nenhum. Como ele está sem tab nenhum, vai acabar o meu if, vai acabar o meu for, e aí depois que acabar isso tudo, ele vai executar esse display aqui. E aí, olha que legal, quando você rodar esse código, tararara, apareceu aqui uma única tabela que tem 10.000 linhas, tá vendo? 9.999 linhas. E ó, loja de Salvador, loja de Curitiba, todas as lojas estão aqui dentro. Então ele pegou todas essas tabelas que estavam separadas e juntou numa coisa só. Tá vendo? E olha o que você aprendeu aqui nessa aula. Você aprendeu, a importar base de dados. Você aprendeu a usar o Pandas. Você aprendeu que um data frame é uma tabela em Python. Você aprendeu a criar tabelas vazias. Você aprendeu a adicionar um valor dentro de uma lista do Python com um append. Então, fazendo esse nosso desafio, eu estou fazendo questão de ressaltar para vocês todos os elementos do Python que vocês estão aprendendo. E nesse momento você pode estar achando que você está aprendendo coisas meio soltas assim, mas você não está aprendendo coisas soltas, você está aprendendo a estrutura básica do Python que você precisa. Então eu pensei nesse mini curso justamente para te ensinar essa estrutura Python, essa estrutura básica do Python, beleza? Então tá lá, a gente agora já conseguiu importar nossa base de dados, já conseguiu tratar e compilar a base de dados, e agora na próxima aula, que talvez seja uma aula um pouquinho maior, mas você vai ver que não vai ser mais complexa, muito pelo contrário, acho que vai ser uma das aulas mais simples até agora. A gente vai resolver o passo 4, 5, 6, que é o quê? Calcular os indicadores. Que é, a partir do momento, coloque isso na sua cabeça, a partir do momento que você tem uma base de dados pronta no Python, bonitinha, analisar ela, fazer as contas que você quer, puxar os indicadores que você quer, às vezes vai ser 1 ou 2 linhas de código. Vai ser bem tranquilo de fazer e é o que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, beleza? Então se você estiver gostando, não esquece de dar o seu like no vídeo. E se estiver gostando mesmo, você tem que estar inscrito no canal. Senão você não vai aprender mais coisa com a gente. Vai ficar só por aqui? Não. Se inscreve também no canal. Um grande abraço e até a próxima aula.